Que Deus abençoe a sua vida. E lhe continue dando graça para continuar servindo ao Senhor. Se alimente diariamente com a palavra de Deus. Não permita que as coisas dessa vida venham distrair o seu sentido de percepção e venha se desviar, se enfraquecer na fé. 1 de Coríntios, capítulo 4, versículo 1. Que os homens nos considerem como ministro de Cristo e dispenseiro dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se nos dispenseiros que cada um se ache fiel. Amados irmãos, o tema é mensageiros sem mensagens. Paulo disse em Romanos que aquele que é chamado para ensinar, haja dedicação no ensino. Pedro também disse: antes crescei na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Jesus disse: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Com o contexto que nós vivemos hoje, dá-nos a impressão que nós temos muito o que dizer da Bíblia Sagrada, pois hoje é muito comum as pessoas entenderem um pouco de teologia bíblica. Cooperadores, diáconos, presbíteros, evangelistas e pastores, em algumas igrejas é regra estudar a palavra de Deus. E isso é muito bom, porque precisamos dominar o assunto, aquilo que falamos e discutimos diante de um púlpito, diante de uma tribuna, diante das pessoas. Hoje as pessoas são mais exigentes naquilo que ouve, naquilo que elas querem acreditar e apostar. Mas uma preocupação sobe aos nossos corações, que apesar de tantas faculdades, núcleos teológicos, nós percebemos que a falta de mensagens bíblica consistente e essencial para a nossa vida cristã está muito escassas em cima dos púlpitos das igrejas no nosso Brasil. A reclamação de falta de mensagens é muito grande. Sempre se diz que ir à igreja é melhor do que ficar em casa. Isso em tese, porque muitas vezes entramos em um templo para ouvir a palavra de Deus e voltamos pior do que o que nós entramos naquele lugar. Não precisava ser assim. Não é para isso. Paulo disse que os homens nos considerem como dispenseiro dos mistérios de Deus. Os líderes, pastores, aqueles que estão na frente de trabalhos, dominando ou governando uma igreja, precisa ter mensagens para o público que ele está pastoreando. Mas, no sentido geral, é claro que existe a mensagem essencial para o coração das almas, novos convertidos, crentes, e não importa a idade, está faltando em uma boa parte das nossas igrejas, pelo menos aqui no Brasil, a situação está precária, a situação está um caos. Eu sou obreiro, estudo a palavra de Deus e não estou dizendo que as pessoas estão falando só apenas a verdade, que elas são 100% verdadeiras, porque existe aqueles descompromissados que querem também que preguemos para eles o que eles querem ouvir. Mas, observando, andando, escutando mensagens na internet, ouvindo outras pessoas comentarem, existe muita falação, existe muita especulação
e conjecturas, pensamentos, muitas filosofias, conteúdo científico, mas a mensagem de Deus, a mensagem pura que cria o impacto no coração do ser humano, esta está faltando. Nós ouvimos muito oba-oba, mensagens de chave de carro, de cura, de milagre, que Deus é contigo, muita palavra de consolação. Mas Deus não apenas cura, não apenas consola. Nosso Deus é um Deus que corrige, é um Deus que governa, o Deus que domina, o Deus que exige e que cria no homem um novo ser, um Deus do novo nascimento, de mudança de vida, um Deus também que fala profundamente aos corações, levando as pessoas a mudarem de atitude e de comportamento. É normal muitas pessoas irem em uma igreja evangélica e a sua conduta fora do templo ser a mesma de antes. E isso não é porque a pessoa, nem em todos os casos, significa que a pessoa não quer ouvir a palavra de Deus. Algumas vezes, na maioria das vezes, as pregações, os ensinos, as doutrinas, aquilo que se diz doutrinas, não passa de conjecturas e pensamentos humanos e religiosos que não têm o poder de mudar as pessoas. Então, muita teologia, também fiz teologia, eu quero continuar, mas existe muito conteúdo teológico, arqueológico, científico, filosófico, mas sem poder de alcançar os corações. Muito emocionalismo, muita provocação a aplausos e barulho de aleluia e glória a Deus, sem uma mensagem que alcance o mais profundo do coração das pessoas. Vivemos em dias de dureza, em dias de dificuldade, mas também a dificuldade não está apenas na vida daqueles que são ouvintes da palavra de Deus. Houve época em que Deus procurou homens e ele disse: eu busquei, mas eu não achei. E geralmente essa ação de Deus na vida do povo de Israel estava associada ao falar, ao pregar, ao profetizar. Estamos vivendo uma época hoje que pregadores estão trombando um no outro. Teólogo existe demais. Toda igreja, ou pelo menos a maioria delas, tem alguém formado em teologia. Mas mensagem que vale a pena ouvir no sentido de mudança de caráter, transformação de vida, são poucas. São muitas palavras bonitas, mensagens bem arquitetadas, mensagens bem planejadas, mensagens bem pensadas, mas que muitas vezes não atinge o coração, não atinge o espírito do ser humano. Apenas o emocional, cria interesses pela prosperidade, para resolver o problema, mas não alcança o mais profundo do coração humano. Então nós que somos obreiros precisamos buscarmos mesmo a Deus e pedirmos a Ele não apenas esclarecimento interpretativo das Sagradas Escrituras. Já existe muita hermenêutica, existe muita exegese, mas precisamos ser dirigidos pelo Espírito para pregarmos a palavra de acordo com a necessidade da igreja e não servirmos como espetáculo de exposição de teologia bíblica. Precisamos do poder de Deus, precisamos ter a direção do Espírito com mensagens que seja ela bonita ou não, seja simples ou não, mas que atinja o alvo de Deus. Qual é o objetivo de Deus? Transformar, guiar, mudar a mente humana, quebrantar os corações mais endurecidos, porque por mais que existem alguns endurecidos, vai ter muitos quebrantados. Mas a reclamação que nós ouvimos no mundo não são das pessoas rebeldes, carnais, imorais,
que não querem ouvir a palavra de Deus, são dos mais piedosos cristãos que está chegando à conclusão que parece que vai chegar um dia que vai ter que congregar em casa, coisa não aconselhável. Porque está faltando mensagens em nossos púlpitos. Os púlpitos estão ficando sem mensagens bíblicas. São recheados de tantas informações, de tanto testemunho pessoal. E o conteúdo bíblico, a Bíblia, que tem tanta mensagem, nós temos tanto o que dizer para as pessoas e falamos coisas da nossa cabeça. Falamos aquilo que suspeitamos que é correto, que é certo. Nós temos a regra, nós temos a ferramenta, obreiros. Deus não está exigindo de você um acadêmico em teologia, formação secular avançada. Se puder, faça isso. Mas Deus quer que nós transmitimos a mensagem para o mundo. As pessoas estão sofrendo por falta de mensagem. É muita pregações, mas pouca mensagem de Deus. Muita falação, repito, muita falação, muita cantarola, muitas citações de passagens. Contadores de história bíblica é o que mais tem, mas poucos são os que têm uma mensagem de Deus, dirigida por Ele, e que valeu a pena escutar. Repito, muita teologia, não sou contra porque faço até ministro também. Muita teologia, muitas informações, palavras bonitas, mas quando chega ao final do culto, o que aconteceu? Será o pregador o mais correto em transmitir o que transmite e a igreja está errada? Ou será que nós não passamos de figuras repetidas e mensagens requentadas em micro-ondas espirituais e que leem textos diferentes, mas que pregamos as mesmas coisas? Queremos pregar uma mensagem que agrade as pessoas sem observarmos o que Deus acha daquilo. Precisamos ter direção do Espírito de Deus e não direção da própria cabeça. Mensagens não tendenciosas de perfis ministeriais. Pregamos rodapé de Bíblia de estudo ou comentários de escritores. E a Bíblia cheia de mensagem para nós transmitir ao coração dos pecadores. Consulte, pesquise, faça a teologia, mas transmita a mensagem de Deus. Deus não está preocupado com as nossas especulações e informações. Quer saber o que Ele quer para a sua igreja? Está faltando discernimento porque estamos fazendo teologia e esquecemos de orar pedindo a Deus direção. Vocês sabiam que a maioria dos teólogos não vive uma vida de oração? Culpa da teologia? É claro que não. O problema é que é muito mais fácil pesquisar e estudar do que buscar comunhão com Deus. Deus não está preocupado se você fala línguas estranhas quando prega ou não. Ele quer que você transmita a mensagem dele com poder no Espírito Santo. Assim como Jesus, que falava, não apenas repetindo a lei mosaica para as pessoas, mas Jesus falava com poder e autoridade. Jesus era um ser humano, como homem, mas o Espírito do Senhor Jeová estava sobre ele. Então o que nós precisamos é colocar Deus nos nossos estudos teológicos, nos cultos doutrinários, nos cultos públicos, e não enfeitar as nossas mensagens pela nossa própria psicologia, para atingir o emocional das pessoas. As pessoas estão entrando e saindo com fome,
está geral no nosso Brasil. Pessoas famintas de pão espiritual. A falta de comida nos púlpitos. Se fala agora tem jogo em time de futebol, é tanto teatro, tanta apresentação, tanta coreografia, tanta cantação, pouco louvor e muito hinos de guerra. Mas mensagens bíblica consistente que vale a pena escutar e remoer no outro dia está faltando. É lamentável, mas é o que está acontecendo nos púlpitos das nossas igrejas. Você quer ver? Assiste a televisão e separa o conteúdo daquilo que é pregado. Pegue na internet as mensagens bíblicas e preste bem atenção acompanhando com a Bíblia. São poucas que vale a pena escutar até o final. Muita vaidade, muita apresentação, muita coisa humana misturada com aquilo que deveria ser puro. E às vezes saímos pior do que o que entramos. Pastores, obreiros em geral, pregadores, ensinadores, peça a Deus direção, vamos juntos fazer isso. Porque muitas vezes é lamentável o que pregamos. Falamos muito, damos muitas informações, falamos muito bonito, às vezes com muita categoria, mas sem efeito espiritual. Que Deus tenha misericórdia de mim e de você. Que o Espírito de Deus alcance nossos corações, em nome de Jesus.